Um feliz sábado a você que nos acompanha sempre no nosso canal. Mais uma vez solicitamos a você, compartilhe o nosso canal, clique aí no sininho para que você seja notificado de todas as novidades, né, que nós inserimos no nosso canal. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Que Deus continue te abençoando sempre, a você, sua família, seu trabalho, sua saúde. Convido a você, meu querido amigo, minha querida amiga, a fecharmos os olhos nesse momento e falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai de amor, de bondade e de misericórdia, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de recapitularmos a lição da Escola Sabatina. Que Tu abençoe as pessoas que nos acompanham nesse momento, para que possamos todos compreender a vontade que está revelada em Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. A lição que nós iremos recapitular hoje é a lição 11ª, que tem como título Ansiando por Mais. Nós estudamos durante todo esse trimestre a questão do descanso. E o descanso ele é necessário e relevante para a nossa vida, para a vida de todas as pessoas. Por isso que Jesus disse: Vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem não está passando por grandes dificuldades, às vezes de ordem familiar, de ordem financeira, de ordem pessoal, por problemas, está fadigado, cansado deste mundo, é o convite de Jesus. E na lição de hoje nós vamos entender através de símbolos o que é que Deus deseja para que nós possamos consolidar em nossa vida, para que nós possamos compreender em nossa vida a necessidade de encontrarmos o descanso no lugar e na pessoa certa. Convido a você neste momento a irmos ao verso áureo desta semana, que se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 6. Vem comigo na leitura. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçam. É muito importante esse verso para nós entendermos todo o contexto que a lição aborda, e é importante ressaltarmos que os autores do Novo Testamento apresentam histórias registradas no Antigo Testamento como símbolos para representar as realidades espirituais vivenciadas pelo ser humano no passado, mas também no presente. Assim, o apóstolo Paulo apresenta a travessia do Mar Vermelho como exemplo, como símbolo do batismo do crente. Outra coisa também que é relevante nós entendermos, João Batista apresenta os sacrifícios de animais realizados no templo como símbolo da redenção de nosso Senhor Jesus Cristo. No livro de Hebreus, podemos ver o sábado da criação e a conquista de Canaã como símbolos de descanso que Deus concede ao seu povo. As Escrituras Sagradas estão repletas de modelos, de miniaturas, de atividades e instituições que apontam para realidades relevantes do céu, realidades relevantes celestiais. E Hebreus 4 mostra uma dessas realidades, no que se refere à questão do descanso. E é de fundamental importância nós compreendermos isso aí, de acordo com o que a lição nos apresenta e a palavra de Deus nos apresenta, para que nós possamos entender esses símbolos e trazer para a nossa realidade espiritual. O primeiro tópico da lição é batizado em Moisés. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 2, convido você à leitura. E todos foram batizados em Moisés e no Mar Vermelho. Veja que texto importante, não é, que o apóstolo Paulo ele aborda aqui na carta aos Coríntios. Um símbolo, poderíamos dizer, é um exemplo que nos ajuda a entender outra coisa. O relato do êxodo de Israel está repleto de símbolos que nos ajudam a entender determinadas realidades espirituais. Do santuário, por exemplo, Paulo diz que especificamente era um símbolo do tempo presente. E nesse sentido, nós poderíamos parafrasear e entender o símbolo e a realidade. Exemplo, como falamos, mas reforçaremos agora. Ao cruzar o Mar Vermelho, Israel deixou a escravidão do Egito e entrou sobre a nuvem em uma nova vida de liberdade. Esse é um símbolo marcante daquela cena extraordinária da travessia do Mar Vermelho. Na realidade, no batismo, nós deixamos a vida de escravidão e do pecado e entramos em uma nova vida, em novidade de vida, e seremos uma nova criatura em Cristo Jesus. Um outro símbolo também importante: Deus proveu maná
para que o povo de Israel se alimentasse no passado. E a realidade que nós precisamos entender é que Jesus Cristo é o pão da vida. No passado, eles beberam a água que saía da rocha. Deus tornou o impossível possível. Mas a realidade é que nós precisamos entender que Jesus é a água da vida. Convido você agora para recapitularmos esse tópico a partir da primeira pergunta. Pergunta número 1. O que significa um símbolo no contexto bíblico? Assinale a alternativa correta. Letra A. Nos ajuda a entender as realidades materiais. Letra B. Nos ajuda a entender as realidades espirituais. Qual a resposta correta? Vamos lá? Exatamente, a letra B. Nos ajuda a entender as realidades espirituais. E para isso o símbolo ele existe. Segundo tópico da lição, ritual e sacrifícios. Vamos ler agora, neste momento, 1 João, aliás, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 36. Vem comigo na leitura. E vendo passar Jesus, disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que texto maravilhoso, que texto extraordinário. Nós encontramos aqui João Batista, ele não tinha contato com Jesus. Imagine que naquele contexto não existiam as redes sociais, que a gente toma informação e conhece as pessoas através de frações de segundo, milésimos de segundo, chega notificando nosso celular. João Batista era primo de Jesus, não conhecia Jesus. Mas quando Jesus foi se aproximando ali do Rio Jordão, João Batista olhou a maneira que ele falava, a maneira como ele estava vestido, a maneira como ele tratava as pessoas. Ele disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. Na verdade, poderíamos mais uma vez parafrasear, fazer esse paralelo entre o símbolo e a realidade quando nós analisamos primeiro. O ofertante coloca as mãos sobre o cordeiro. Era o que existia no santuário do Antigo Testamento. Na realidade, isso significa o quê? Quando nós confessamos os nossos pecados a Jesus. Esse era o contexto, o símbolo daquela época, e a realidade é exatamente uma demonstração de confessarmos os nossos pecados a Jesus. Segundo ponto, quando o animal ele era sacrificado. Qual é a realidade? Esse é o símbolo, o animal sacrificado. A realidade é que nós reconhecemos que Jesus ele morreu por todos os nossos pecados. Um outro símbolo também importante. O sacerdote coloca o sangue sobre o chifre do altar e depois derrama o resto. Isso simbolizava o quê? O sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário para remir os nossos pecados. Outro símbolo, o sacrifício era queimado no altar. E o que é que isso significa? Qual é a realidade? Nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Outro símbolo, o sacerdote fazia expiação pelo pecado. A realidade é que o sacerdote estava ali exemplificando como símbolo de Jesus, aquele que expia os pecados da humanidade. Vamos agora à segunda pergunta. Qual um dos símbolos que é apresentado como representação do sacrifício de Jesus por nós? Assinale a alternativa correta. Primeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Segundo, o Cordeiro de Israel que tira o pecado do mundo. Qual a resposta correta? Vamos lá? Exatamente. A letra A aí, que diz o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Terceiro tópico da lição, o exemplo de descanso. Hebreus capítulo 4, versículo 3. Vem comigo na leitura. Porque nós, o que temos crido, entramos em repouso. O que é que nós podemos entender a partir da leitura desse texto? Em Hebreus capítulo 3 e capítulo 4, Paulo entra diretamente no tema do descanso, usando símbolos retirados do Antigo Testamento. Que símbolos eram esses? O símbolo do sábado e o símbolo de Canaã, como representação simbólica do descanso oferecido ou do descanso que nós encontramos em Cristo. Deus prometeu descanso para Israel quando eles possuíram a terra de Canaã. No entanto, apenas aqueles que acreditaram e perseveraram poderiam entrar nesse descanso. Para descansar em Cristo, nós devemos confiar plenamente em suas promessas. Nós temos na Bíblia mais de 2.500 promessas.
acreditar completamente e perseverar todos os dias em nossa comunhão com Ele. É a nossa comunhão com Ele que nós iremos entender, que nós iremos compreender, que nós iremos absorver e vivenciar essas promessas reveladas na palavra de Deus para todos nós. Vamos agora à terceira pergunta. Quem herdaria o descanso prometido por Deus na nova terra, ou na terra de Canaã? Assinale a alternativa correta. Letra A, aqueles que acreditam e perseveraram. Letra B, aqueles que acreditam e realizam boas obras. Qual a resposta correta? Vamos lá, vem comigo. Letra A, aqueles que acreditaram e perseveraram. Então, seja fiel até a morte e Deus vai te dar a coroa da justiça. Perseverança, essa é a palavra de ordem. Crer e perseverar é a palavra de ordem revelada na palavra de Deus. Quarto tópico da lição. Não endureçam o coração. Vem comigo agora na leitura do Salmo 95, versículo 11. A quem jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Veja, parece estranho esse texto, né? Portanto, o pensamento de Paulo, aqui na Epístola aos Hebreus, pode parecer confuso. O que o juramento de Deus tem a ver com o sábado e com a criação que está revelado ali no capítulo 4. O que nós precisamos entender é que na nossa lembrança deve vir que nós estamos falando em símbolos, conforme nós já relatamos anteriormente. Paulo usa a desobediência do povo para a qual eles não entraram em Canaã como símbolo da rejeição de Jesus a Israel como nação, né? Assim como Jesus foi rejeitado, Israel como nação, no contexto do que Paulo está falando aqui em Hebreus, também seria rejeitado. Não do ponto de vista individual, mas rejeitado como nação. Embora Deus tivesse determinado desde o início da criação que seus filhos teriam descanso, nem todos alcançaram nem o descanso sabático, nem o descanso de Canaã. Isso é importante nós reafirmarmos e nós relembrarmos. Portanto, o descanso prometido, ele representa o quê? O repouso. E a palavra sábado significa descanso, repouso. Mas descanso de quê? Descanso da alma, que ocorre com total rendição a Jesus Cristo e com a integração da vida no propósito eterno que Deus ele prometeu, que Deus ele garantiu para todo ser humano. Aqui nós temos tempo para entrar nesse descanso. E esse descanso aqui no capítulo 4 de Hebreus, que todos nós somos chamados para não incorrermos no mesmo erro do passado, do mesmo erro de Israel, é urgente que nós tomemos a decisão. E ele diz que o prazo é hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, diz o texto, não endureçais o vosso coração, como aconteceu no deserto. Está ali entre o verso 6 e o verso 7 de Hebreus, capítulo 4, versículos 6 e 7. Vamos agora à quarta pergunta. Qual o prazo que nós temos para herdar o descanso prometido por Deus? Assinale a alternativa correta. Letra A, quando estiver perto de Jesus voltar. Letra B, hoje é o melhor dia. Qual a resposta correta? Vamos lá? Exatamente. Letra B, hoje é o melhor dia. Hoje é o dia aceitável. Que ele nos diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureça seu coração. Meu querido amigo, minha querida amiga, eu e você, nós precisamos do descanso de Cristo. Nós precisamos repousar nas suas promessas. O povo de Deus no passado incorreu no erro. Nem aceitou o sábado, porque muitos transgrediram, e nem entraram no descanso de Canaã. E muitos dos que entraram no descanso de Canaã não soube desfrutar daquilo que Deus desejava, daquilo que Deus prometeu e daquilo que Deus poderia ter feito na vida deles se eles verdadeiramente tivessem entrado, tivessem absorvido, tivessem feito disso de fato a razão do seu viver. Conquistando uma cidade celestial. Convido você para a leitura de Hebreus capítulo 4, versículo 9. Vem comigo na leitura. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. A abordagem de Hebreus capítulo 4, versículo 8, nos traz uma reflexão importante. Não foi Josué quem introduziu o povo de Israel para descansar quando eles entraram em Canaã? Outra questão que é importante ressaltarmos. Não era o repouso do qual fala o Salmo 95, que Paulo usa aqui? E uma terceira pergunta, do que Paulo ele está falando? Meus queridos,
Nós voltamos à questão do início, à questão do símbolo, ou dos símbolos. Há um descanso futuro, ligado a Canaã celestial e ao sábado. Então, esse descanso futuro, né, é aquele mesmo descanso que Deus, de forma, podemos dizer, de miniatura, ele fez com que o povo entendesse a necessidade do sábado para o reconhecer como Deus criador, como Deus mantenedor e como Deus salvador, né? Mas precisaria também que eles entendessem o outro descanso que Deus estava oferecendo, que era Canaã aqui da terra. Então, o que nos vem à mente, conforme nós falamos, existe um descanso futuro, que está ligado a Canaã celestial, que está ligado ao sábado. Deus quer nos fazer voltar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Ele quer resgatar a nossa paz, a nossa tranquilidade, o nosso descanso. Descansar desse mundo de pecado, descansar do sofrimento, descansar da morte, descansar de todas as coisas ruins. Então, quando nós pensamos no sábado, nos vem à memória. E se o povo tivesse aceitado de Canaã esse repouso, a vida do povo de Israel teria sido e seria bem diferente. Nesse sentido, este descanso reflete o descanso de Deus no primeiro sábado da história. Que diz ali no primeiro sábado da história, Deus abençoou, Deus santificou e Deus descansou de toda a sua obra. Não é que Deus ele se canse, mas é porque Deus queria ensinar o ser humano. Deus queria ser o exemplo para o ser humano da necessidade que o ser humano deveria de ter, de reconhecê-lo como Deus Criador, como Deus Mantenedor e como Deus Salvador. Ou seja, poderíamos dizer da seguinte forma também, que significa que nós podemos cessar os nossos trabalhos e confiar na salvação que Deus ele nos oferece. E assim, eu gostaria de chamar a atenção para você nessa frase de Ellen White no livro Nossa Alta Vocação, na verdade é uma meditação de 28 de dezembro, que nos traz a seguinte reflexão. Vem comigo na leitura. A melhor preparação que você pode ter para a segunda vinda de Jesus e, portanto, para entrar na Canaã celestial é descansar descansar com firme fé na grande salvação que Ele nos trouxe em sua primeira vinda. Você deve acreditar em Cristo como um Salvador pessoal. Eu e você, nós não podemos nos esquecermos disso. E quinta e última pergunta: qual a melhor preparação para ter direito a entrar na Canaã celestial? Assinale a alternativa correta. Letra A. Descansar com fé na grande salvação que Jesus trouxe no seu primeiro advento. Letra B. Descansar com grande fé na grande salvação que nós adquirimos com nossas boas obras. Qual a alternativa correta? A letra A. Descansar na grande salvação que Jesus ofereceu quando esteve aqui neste mundo no seu primeiro advento. Meu querido amigo, minha querida amiga, um grande prazer, uma grande satisfação mais uma vez estar com você. Dizer para você que Deus quer que você encontre descanso nos braços de Jesus, para que você seja aliviado de todo o seu sofrimento, de toda a sua dor. Mas eu e você, nós não podemos incorrer no erro do passado. Nós precisamos ter isso como exemplo, para que nós não venhamos mais uma vez na nossa vida, como se nós estivéssemos repetindo os erros que foram cometidos no passado. Não, ele serve para o nosso exemplo, para que nós não venhamos cometê-los mais, para que nós possamos viver em paz com Deus, mas acima de tudo para que nós possamos encontrar o descanso que Ele oferece. E que Deus continue te abençoando sempre. Convido a você a fazermos uma oração. Senhor Deus, Pai de amor, de bondade e de misericórdia, nós te agradecemos por mais uma oportunidade em estarmos com essas pessoas maravilhosas, recapitulando a lição. Que ela seja uma bênção para a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.